Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrando a vocês que os trabalhos doutrinários da nossa casa acontecem de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, que o nosso grupo de estudo, que tem nesse formato aqui, também acontece de forma presencial, às quartas-feiras, das 19h às 20h. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 3º, que vai falar sobre do retorno da vida corporal à vida espiritual. Nós já nos encontramos no item separação entre a alma e o corpo. E na semana anterior nós chegamos na pergunta número 155A. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, separação entre a alma e o corpo, desse capítulo que vai tratar do retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, do momento em que estávamos encarnados e agora retornamos através do desencarne ou da morte do corpo físico ao plano espiritual. Então, Kardec vai tratar nesse capítulo desse retorno, dessa chegada ao mundo espiritual. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 156 desse item. Como é a separação entre a alma e o corpo? Ou seja, como é esta separação do espírito com esse corpo físico que o espírito utilizou nessa encarnação em que ele estava vivenciando o seu aprendizado. Então, vamos lá, pergunta número 156, que Kardec faz aos espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ser verificada antes da cessação completa da vida orgânica? A separação definitiva, ou seja, quando o espírito deixa definitivamente o corpo físico. Isso pode acontecer antes do corpo físico ter cessado toda a vida orgânica, ele não está com nenhum funcionamento mais, não haver mais nenhum fluido vital que ainda anima aquele corpo. Vamos ver o que é que os espíritos responderam a essa pergunta de Kardec. Na agonia, por vezes, a alma já deixou o corpo que tem apenas a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Ele se mantém enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias. E para tal não tem necessidade da alma. Então, aqui os espíritos estão respondendo que se essa separação definitiva pode acontecer antes desse corpo orgânico parar totalmente de funcionar. Os espíritos dizem que, por
por vezes, então não significa que é toda vez que isso acontece, mas acontece sim, de o espírito que está já na agonia de deixar aquele corpo, que todos os laços já foram desligados e apenas alguns ou o último laço está se desligando, mas aquele corpo ainda tem vitalidade, ainda tem tônus vital, que faz com que a vida orgânica aconteça. O espírito se liberta e deixa. E aquele corpo ainda vai manter durante um tempo, enquanto tiver aquele tônus, aquela vitalidade, aquele corpo ainda vai funcionar. Ele ainda vai ter vida orgânica, que pode acontecer ainda durante minutos, horas ou até um tempo mais longo. Mas nós já vimos na pergunta anterior que, embora esse corpo físico tenha vida orgânica, a partir do momento que o espírito já se libertou, já se desligou dele, não tem como voltar. Eu vou me arrepender e vou ficar, porque ele ainda tem alguns meses, eu vou ficar um pouquinho. Não. A gente já viu na pergunta anterior que não pode retornar. Já se desligou, já rompeu, já se separou completamente daquele corpo físico, embora esse corpo físico ainda tenha vitalidade, os órgãos ou alguns órgãos continuem funcionando, o espírito já saiu, já se libertou. Porque informação importante aqui, né? Ó que os espíritos dizem, o coração é uma máquina. Desculpem, o corpo é uma máquina que o coração faz mover. O espírito não está aprisionado nesse corpo, ele está ligado a ele enquanto este corpo serve para ele. Tem uma finalidade para que ele possa utilizar como instrumento. Quando não serve mais, a gente deixa a roupa. Porque eu não sou a roupa que eu visto. Porque eu largo, deixo essa roupa, eu continuo sendo eu e a roupa fica lá. Sem utilidade nenhuma. Assim é o corpo, é como uma roupa que quando não tem mais utilidade, o espírito deixa. Então, enquanto aquela roupa estiver ali, ela está lá, mas sem utilidade mais nenhuma. Então, aquele corpo, ele ainda vai continuar, porque os espíritos dizem que o corpo é uma máquina. O coração faz essa máquina funcionar. É um motor que ainda tem um restinho de força nesse motor. Ou é uma bateria que ainda tem um pouquinho de carga. Aí a bateria fica ali, fazendo com que o aparelho fique ligado. Mas se não tiver um chip, você não pode ligar, você não pode falar de WhatsApp, nada. O aparelho está apenas funcionando ainda com o restinho da bateria que ele tem. Quando acabar aquela carga da bateria, pronto. Se a bateria for embora, acabou. Não tem mais como usar esse aparelho. Porque a bateria estragou. Não é uma questão de mais de carregar essa bateria. Agora, a bateria não serve mais. Então, é uma analogia, é uma metáfora do que é o corpo para o espírito. É uma máquina que o espírito utiliza enquanto serve ao seu propósito, a finalidade que ele quer para o aprendizado. No momento em que ele se vê livre disso, que ele não tem mais nenhuma amarra e que aquilo não vai servir, para que ele vai ficar ali preso? Se sabe que não pode utilizar de maneira mais alguma aquele corpo, se ele não vai servir mais para o espírito, por que ficar ali esperando que essa vitalidade se extinga, acabe, né? Que essa força, que esse tônus vá se desmanchando até se diluindo até acabar. O espírito já está agoniado. Diz assim, eu estava preso aí nessa roupa apertada.
Eu estava nessa prisão que me serviu durante um tempo, que foi útil, mas que agora não tem mais utilidade nenhuma para mim. Então o espírito, como ele diz, na agonia, já solta, se desprende e segue e deixa aquele corpo físico ali com aquela vida orgânica, porque ainda tem. Quando eles dizem aqui, ainda tem um sopro de vida, é porque ainda contém vitalidade, ainda tem fluido ali que dá vitalidade ao corpo, que faz com que a vida orgânica aconteça. Ele vai se desgastar, se diluir até se extinguir. E aí sim, o corpo começa no seu processo de decomposição para devolver ao planeta todos os elementos que foram agregados para a formação daquele corpo. Porque a gente tomou do planeta esses elementos para formar, para agrupar nesse tipo de matéria que a gente usa no formato de um corpo físico. Quando se desorganiza, se desagrega, retorna para o lugar de onde veio, retorna ao planeta em que ele foi formado. Essa foi a pergunta número 156. E na pergunta 157, Kardec vai dizer: então, no momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou um êxtase que ele faz entrever o mundo para o qual vai regressar. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui para vocês é a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa a leitura com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, Herculano Pires, da FEB, né? Aí fica à vontade. Então, no momento da morte, ou seja, desse desligamento, dessa separação do espírito com este corpo físico, a alma, ou seja, o espírito, tem, às vezes, uma aspiração, eu gostaria de ir, ou um êxtase, eu estou em tal lugar, que lhe faz perceber esse mundo, essa dimensão em que ele vai retornar, porque está saindo da dimensão material, está deixando esse corpo físico aí, e nesse momento dessa separação, ele tem assim uma ideia, uma intuição, uma visão do que é que, para onde ele está indo, para onde ele está retornando. Essa é a pergunta de Kardec, número 157. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Frequentemente, a alma sente que se afrouxaram os laços que aprendem ao corpo. É então que se empenha por rompê-los de uma vez. Já em parte separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante de si e frui por antecipação do estado de espírito. Então, vamos lá. No momento em que o espírito está se desligando, está se separando, e a gente já viu que não é de VUP, que são os laços que vão se desligando, e o espírito vai até o último laço se desfazer de ligação, e o espírito se vê totalmente liberto daquele corpo físico, embora esse corpo ainda possa ter vitalidade. Isso não se dá num rompante de uma vez. Então, o que é que os espíritos dizem? Frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, esse espírito sente que esses laços estão se rompendo, se desligando, se afrouxando. Então, é como se o espírito fosse percebendo que ele já está indo, que ele já está deixando aqui, que ele já está se despedindo dessa experiência, é como dizer assim, eu sinto que eu já estou indo, que eu já estou morrendo, né? Assim que as pessoas costumam relatar, algumas pessoas dizem, ele foi dizendo que já estava sentindo que já estava indo, que já estava deixando isso aqui. Então, quando acontece dessa forma, então, frequentemente,
né, de uma forma muito frequente, o espírito está sentindo ali que isso está acontecendo, que ele está deixando isso aqui, que ele está indo agora para uma outra condição. E aí os espíritos, então, o que é que geralmente acontece? Ele se empenha por rompê-los de uma vez, ou seja, o espírito quer logo adiantar isso. Eu quero logo, já que eu já estou morrendo, já que eu estou já partindo, já que eu estou indo agora para esse lugar onde eu vou viver agora, eu quero adiantar isso, eu quero resolver logo. Eu não quero ficar ainda preso nessa coisa, nessa agonia. Às vezes está doente, às vezes está em sofrimento do corpo físico durante muito tempo, e as impressões, as sensações do que esse corpo está sofrendo, o espírito está lá sentindo essas sensações, essas impressões, e ele quer se ver livre disso. Então, como ele percebe que já está indo, que essa separação já está acontecendo, o espírito quer acelerar isso, dizer assim, eu quero me ver livre logo dessa agonia, né? Eu quero iniciar logo essa nova jornada que eu vou trilhar agora. Então, os espíritos explicam. Então, já em parte separado da matéria, ou seja, já não está totalmente ligado a esse corpo, ele começa a ver um futuro se desenrolar diante de si. Então, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Quem será que eu vou encontrar? Será que eu vou encontrar meu pai, minha mãe, um filho que já foi antes, um irmão, um amigo? Pode vir lembranças de outras experiências, amores que já teve, né? Então, ele começa a ter essa percepção, a vislumbrar o que vai acontecer por antecipação, né? Então, ele já meio que sente-se já, não no estado de alma ou de espírito encarnado, mas já começa a se sentir espírito desencarnado, ou seja, já começa a se sentir espírito em outra dimensão que não essa da matéria, já não preso a essa dimensão densa, essa dimensão material, e sente-se já numa dimensão mais fluida, mais sutil, mais leve. Não que lá seja tudo vaporoso, leve. É matéria também, mas é uma matéria menos densa do que essa. Então, o espírito percebe claramente a diferença de quando está encarnado para quando chega numa outra dimensão. É como se a gente estivesse num lugar muito poluído, em que a gente vive, a gente respira, mas quando a gente entra num lugar muito calor, muita tensão, mas quando a gente entra num ambiente mais refrigerado, mais limpo, com uma música agradável, a gente percebe a mudança no ambiente. Estava num lugar mais pesado e agora estou num lugar mais leve. Então, o espírito sente essa diferença. Então, os espíritos dizem, frequentemente, a alma sente que esses laços já estão se afrouxando, os laços que aprendem. É então que ela faz o esforço para romper logo isso. E aí, quando ela já se sente, em parte, separada, e geralmente a maior parte separada desse corpo, ela começa a ver, a ter diante de si essa ideia de um novo estágio de sua vida, de um novo momento da vida que vai continuar, porque a vida do espírito não cessa, é a vida orgânica e do corpo físico que acaba, e ela começa a já sentir-se em estado do que ela realmente é, se apropriando do que é em verdade. É espírito imortal, e aí cai em si, e aí sabe, então realmente a morte não existe, né? Porque eu estava lá doente, eu estava lá em estado terminal, já vendo que
pela minha idade, né? Porque nem todo mundo morre de doença ou de algum, mas pode ser também porque a idade, a vitalidade se extingue. Eu sabia que a vida estava acabando, mas eu estou aqui, então a vida realmente não acaba. A vida realmente continua, porque a vida é um contínuo do Espírito. A vida do Espírito não cessa, não se interrompe, não acaba. O que acaba é um aprendizado no corpo físico durante um determinado tempo, que é importante para nós, é importantíssimo esse momento, que é o aprendizado onde a gente vai integrar habilidades, aprender aquilo que a gente não sabe, rever as coisas que nós fizemos de formas equivocadas, escolhas equivocadas. Então, cada aprendizado é importantíssimo para que nós possamos fazer essa releitura, começar de novo. E aí, quando cessa esse aprendizado, por qualquer motivo, porque quando cessa é porque a vida já não nos oferece mais nada nesse personagem. Então, está na hora da gente se despedir dele para iniciar. E aí a gente chega lá. Então, esse estado de espírito que os espíritos falam aqui é de dizer, gente, a vida continua mesmo. Realmente eu sou imortal, eu sou um espírito imortal. Eu só saí de um lugar para outro. E agora eu vou dar seguimento à minha história, à minha jornada. E vou ver o que é que eu vou fazer agora, para onde é que eu vou, quais são as pessoas que eu quero encontrar, as que eu quero rever, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estudar, aonde eu vou viver, com quem eu vou querer viver. Então a gente vê que a vida do Espírito não cessa, porque a partir do momento que o Divino, que o Criador nos criou, disse, faça-se, passe a existir, enquanto Espírito, nós fomos destinados à imortalidade, temos a eternidade inteira à nossa disposição. Então, essa foi a resposta que os Espíritos deram, e na semana seguinte nós vamos continuar nesse item separação entre a alma e o corpo, ou seja, separação entre o espírito e o corpo físico, quando há o desencarne, como é que isso se dá para que nós possamos, né, utilizar da melhor maneira do momento enquanto estamos aqui, ok? Semana que vem nós damos prosseguimento com a pergunta número 158. Afinal de contas, nós somos um grupo de estudos, nós não temos nenhuma pressa. Semana que vem continuamos os nossos estudos, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Lembrando também que a nossa casa doutrinária, segunda-feira, Escola Espírita Francisco Xavier, segunda-feira das 19h30 às 20h30. E quarta a gente se encontra aqui e presencialmente também lá na instituição, o grupo de estudos das obras básicas. Vamos orar? Amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que possamos, Senhor, no decorrer da semana, levarmos conosco essas reflexões para que elas possam nos auxiliar nesse aprendizado atual, para que possamos utilizar esse instrumento que é a doutrina espírita a favor do nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.